Cara, o futebol na vida do brasileiro, quando a gente nasce, o pai já fala, tem que ser jogador de futebol. Isso é cultura nossa. A gente mora hoje aqui nos Estados Unidos e a cultura aqui não é isso. A cultura aqui vai estudar, porque eu vou já ter que economizar dinheiro para pagar a faculdade para meu filho. Essa é a mentalidade do pai aqui. Agora, no Brasil, eu comecei a jogar futebol, porra, dando os primeiros passos, como todo brasileiro. Mas eu fui para uma primeira escolinha na Uzipa, na época, que era Ipatinga, com 6 anos de idade. E com 6 anos de idade eu já comecei a ter os contatos com o grupo. Grupo, assim, de jogadores, né, da minha idade. Mas antes da gente poder ir, eu treinava com meu pai todos os dias. O meu pai é meu maior mentor, foi, assim, o maior direcionador de caminhos, onde eu poderia ir ou não ir. Um cara onde que eu respeitei e respeito, assim, tudo. É a minha base, né? O pai, a mãe, base familiar, e eles realmente foram muito corretos. Joguei na UZI por muito tempo e aí a gente joga naqueles timinhos de cidade, e a gente vai crescendo. Só que quando passava ano após anos, eu me sobressaía muito. Não porque às vezes a gente tinha uma qualidade melhor, mas porque eu treinava muito depois dos treinos que eu tinha. Hoje eu sou treinador e eu vejo tanto que eu era diferenciado, não por ser jogador, mas por treinar mais que todos os outros. Então, o treinamento extra, tudo aquilo que eu fazia quando eu chegava em casa, depois da minha sessão no meu time, pequenininho, na próxima sessão eu já estava mais na frente. Eu já estava mais na frente. E é assim que se cria um jogador. O jogador, ele se cria aquilo que você faz extra-campo. É aquilo que você treina mais que os outros no seu dia de folga. Não quando você treina junto com todo mundo. Então, eu comecei a me desenvolver nesse ponto. E quando se passou ali 9, 10 anos, 11 para 12 anos de idade, de 11 para 12 anos de idade, eu fui para o Ipatinga. O Ipatinga, ele tinha uma parceria com o Cruzeiro naquela época, que já estava assim, jogadores do Cruzeiro que não era relacionado, que o Cruzeiro não queria, ia para o Ipatinga. E ali era tipo um time B do Cruzeiro e o Ipatinga pô, começou a evoluir, crescer. Se passou mais um ano, com 12 anos de idade, tivemos um jogo no profissional do Mineiro, Cruzeiro contra Ipatinga. Eles foram jogar no Ipatingão, e a minha idade, de 12 anos de idade, foi fazer a preliminar. Aquele joguinho que a gente faz antes do profissional começar a jogar. E nesse jogo era o Ipatinga, onde que eu jogava, contra o Cruzeiro, de 12 anos de idade. E lá em cima, na época, o nosso presidente, não sei se você se lembra, a gente tinha Itaí Machado, que era do Ipatinga, e a gente tinha o Zezé Perrella lá em cima. Eles estavam na tribuna assistindo. O Itaí Machado, naquela época, eu já recebia algo do Ipatinga, um benefício. Uma coisa bem pouca, mas ele pagava. O que que meu pai sugeriu? Ok, o Kerlon joga com o Ipatinga, mas o Ipatinga paga a escola particular da nossa família. Então, em troca de qualquer dinheiro, a gente beneficiou com escola particular, que meu pai preferiu. A gente tinha uma Criativa, uma escola muito nomeada em Ipatinga, e a gente estudava lá porque o Ipatinga ajudava a gente por eu jogar lá. E nesse jogo, o nosso time ganhou de 3-2. Eu fiz os 3 gols nesse jogo. Quando eu fiz os 3 gols, o Zezé Perrella virou pro Itaí e falou assim: Ó, esse menino tem que apresentar na segunda-feira lá na Toca. Foi assim, Cara, automático. Foi real e automático. E aí o Itaí desceu, o Itaí chamou meu pai, falou com meu pai, eu não sabia de nada. Quando chegou em casa, no domingo à noite, meu pai sentou com todo mundo, eu tinha 12 anos de idade, e como é que eu vou tomar uma decisão? Ele chamou assim e falou: Ó, você quer ir jogar no Cruzeiro? E aí eu tremi. Na época, eu gostava muito do Vasco da Gama. A gente não tinha. Porque o Vasco veio de 2000 ali muito forte, de um aham. mundo, Romário, os caras jogando. A gente tinha. Eu encantava vendo aqueles caras jogar. Mas eu não era fã, eu gostava do Vasco. A gente nem tinha time.
E meu pai chamou e falou assim: você quer ir pro Cruzeiro? Segunda-feira, amanhã. Você tem que acordar aqui e a gente já ir para Belo Horizonte. E minha mãe não respondeu, minhas irmãs não responderam, e eu, pai, quero jogar. Fomos. Viajamos, nós chegamos em BH, eu conheci a estrutura do Cruzeiro, eu falei assim, cara, é aqui que eu vou querer ficar. E era na Toca Raposa 1. Rapaz, e ali começou a minha trajetória. Foi assim que eu dei os primeiros passos no Cruzeiro, com 12 anos de idade. E aí entrei num quarto, a gente tinha 8 jogadores dentro de um quarto. E aí você começa a ter que viver sozinho e a tudo aquilo que você aprendeu com 12 anos de idade, que não é nada. Hoje eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma menina de 11 anos de idade, eu nunca vejo ela saindo de perto de mim. Imagina quando a gente cria alguém para o mundo, né? É difícil, cara. Eu tinha 12 anos de idade e eu tinha menino do Rio de Janeiro, menino da Bahia, menino do Sul, cada um de uma cultura diferente, de famílias diferentes, que você tem que se adaptar àquilo ali. Acaba virando sua família, né? Acaba virando. Ou inimigos também, né? Porque ali Verdade. um quer matar todo mundo, pô. Ali É, verdade. todo mundo dentro de um objetivo. E um chega, dois chega naquele grupo. Então eu lembro de todos, eu converso, a gente tem grupo hoje aqui no celular de todos eles e você vê 2 ou 3 que chegaram, né? Mas assim, é muito legal.